Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a vocês que se inscreveram para participar dessa live, a segunda edição do MedTech Talks. Nós estamos aqui, vários organizadores, através desse think tank, para pensar o futuro da saúde agora, o Hub Saúde, junto com TOTUS, com Saúde Ventures, com O Fábio ficou mudo. Vocês estão ouvindo? Agora sim. Desculpa. O Hub Saúde com parceiros incríveis como a TOTUS, o Hospital São Francisco, Saúde Ventures e os convidados especiais que a gente tem aqui. Hoje a gente vai falar, mais uma vez, sobre o impacto da inovação no futuro da carreira médica, investimento em startups de saúde, o impacto delas nesse ecossistema de saúde. E nós temos pessoas muito especiais e eu vou pedir a cada um que se apresente aqui, começando com o Dr. Benhur. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Muito obrigado, Fábio, obrigado, Marcos. Estar com você, Marcel, Rogério, é um prazer, e especialmente para estar aqui discutindo um assunto desse. Eu vou me apresentar, na verdade, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, mas voltado durante a minha carreira à cirurgia do fígado, via biliar, pâncreas e transplantes, e tenho me interessado por inovação e por tecnologia na área da saúde já há alguns anos, uns 6 anos aproximadamente. Então, eu acabei indo para Singularity, fiz um curso lá, depois voltei, fiz um MBA em Health Tech, acabei sendo convidado para dar aula de telehealth no MBA da FIAP, e acabei entrando em algumas startups, investindo em algumas startups, e vejo a tecnologia, vejo a saúde digital como uma enorme oportunidade numa mudança real da atividade médica, tanto do ponto de vista da saúde para o paciente, como ponto de vista da atividade médica entre os profissionais da área da saúde. Então, uma enorme oportunidade para a gente discutir isso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo seu tempo, Dr. Benhur. Dr. Marcel Temponi. Olá, senhores. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme participar e a gente poder debater um assunto tão interessante. Nos últimos dias, nos últimos meses, todas as lives, todos os eventos que eu participei foram falando de Covid. Só de não estar falando especificamente de Covid hoje, já me sinto muito, muito feliz. Bom, vou me apresentar. Eu sou médico cardiologista da rede São Francisco, um dos grandes parceiros aí do Hub, Também sou co-founder na Saúde Ventures e sou um grande entusiasta assim, por inovação. E eu fui apresentado a esse mundo da inovação pelo Fábio. Eu era mais um médico aí comum, que trabalhava muito, que sempre procurando fazer o melhor, mas trabalhando, seguindo a mesma trilha que a maioria dos meus colegas sempre seguiram. E o Fábio me apresentou. Eu achei que fosse uma coisa muito distante de mim no início e percebi que a cada dia mais que não é um mundo distante, muito pelo contrário, já é presente assim, o tempo inteiro em nossas vidas. E o São Francisco é um hospital ensino, é um hospital 100% SUS, é um hospital hoje muito importante na rede. Nós somos o maior serviço de ortopedia, por exemplo, hoje do país, maior inclusive até que o INTO, em termos de número de procedimentos e de cirurgias, enfim. Temos toda a nossa capacidade voltada para o atendimento ao SUS e somos um hospital ensino, cada vez mais focado no ensino. E com a ajuda do Fábio, eu pude modificar um pouco a forma como a gente está fazendo o ensino, tanto na escola de medicina quanto na residência médica. Então, eu sou coordenador do serviço de clínica médica do hospital e sou coordenador do plantão geral do hospital. E nós recebemos alunos
do último ano de medicina e também da semiologia, quarto, quinto ano. E também sou preceptor da residência de clínica médica. E nós trouxemos o assunto inovação para dentro do ensino, né? Tanto para os alunos do quinto e último ano de medicina, quanto para os residentes. Passou pelo internato, hoje entende alguma coisa de inovação e está procurando entender cada dia mais. Mas eu recebo residentes, muitos deles devem estar aí agora nos assistindo, que não sabem absolutamente nada a respeito de inovação, porque a faculdade nunca tocou nesse assunto e parece que é proibido tocar nesse assunto dentro da grande maioria das faculdades, por serem muito conservadoras, demoram muito a tomar esse tipo de atitude. É claro que muitas já estão mudando esse paradigma, né? Então, esse é o desafio, né? Trazer inovação para a vida cotidiana dos profissionais de saúde. E esse Hub, ele é muito parceiro nisso, eu acho que vai nos ajudar muito. Obrigado, doutor Marcel. Vou convidar aí o nosso parceiro fundador do Hub, o Rogério Pires, Head de Health aí da TOTS, para se apresentar, depois o Marcos, e aí depois a gente começa esse bate-papo. Obrigado, doutor Marcel. Acho que está no mudo, hein, Rogério? Estão me ouvindo agora? Perfeito. Obrigado novamente, Fábio. Mais uma vez estamos aqui no MedTech Talks, né? É um prazer estar aqui com o Dr. Marcel, Dr. Benhu, estar aqui com você e com o Marcos. Me apresentando aqui, né? Eu sou o líder do segmento de saúde da TOTS, né? A TOTS hoje é a maior empresa de tecnologia da América Latina, que atua em 12 segmentos. E saúde é um desses segmentos que a TOTS atua, né? A gente trabalha aí, tem soluções aí focadas em todos os business, digamos assim, os subsegmentos da área de saúde, seja em operadora de saúde, cooperativas médicas, hospitais e clínicas, enfim. A gente trabalha aí com um portfólio amplo e bem especializado, né, para atender as instituições de saúde. Obviamente que somos uma empresa muito grande e muitas vezes a gente não consegue ter uma dinâmica de levar uma inovação muito forte assim, para a nossa base. Uma grande estratégia que a TOTS tem, nós como provedores de solução para os nossos clientes, é justamente fazer esse elo entre grandes empresas e health techs, tá? Eu não sou médico, não sou da área de saúde como formação, sou da área de tecnologia, mas estou aí nesse meio há mais de 10 anos, me apaixonei pela tecnologia para a saúde, e para mim, assim, é uma coisa assim de brilhar os olhos, ver o discurso do Dr. Marcel, do Dr. Benhu, porque isso é uma mudança de paradigma muito forte no segmento. Eu acredito que é como as coisas irão se alavancar dentro do segmento, digo no sentido da coisa evoluir no contexto tecnológico. Hoje em dia, a tecnologia ela é meio para tudo. Hoje em dia não existe mais empresa de tecnologia, não existe mais empresa médica. A tecnologia, hoje ela se tornou um meio para que tudo seja melhorado, tudo seja inovado de uma forma com embasamento tecnológico. E não quer dizer que toda inovação se baseia na tecnologia, mas ela é um dos principais meios e princípios para tal, né? Então, assim, quando eu vejo essas questões, esses insights aí que o Dr. Marcel colocou, essa forma como o Hub vem incentivando essa cabeça do médico, né, para que esteja atento a esses aspectos, para mim me traz uma felicidade muito grande. A gente, na minha época de formação também, nós, infelizmente, no Brasil, as nossas cadeiras acadêmicas não nos fomentam a inovação. Assim, minha formação também foi da mesma forma. Assim, é uma coisa que a gente vem descobrindo. Aí houve um avanço muito grande nos últimos 10 anos. As empresas têm se trabalhado nisso, né? A TOTS, por exemplo, que a gente tem um braço de inovação, de fomentar health techs como a IDEXO, né? Que a gente tem até uma aproximação com o Hub de Saúde. Enfim, de novo, é um prazer. Eu acho que vai ser um debate muito rico aí para a gente tratar esse tema. Obrigado, Rogério. Marcos Nossel. Obrigado, Fábio Veras. Eu sou o Marcos Knossel, sou o diretor de expansão da FCJ Venture Builder e eu estou sempre aí em conexão com os investidores, né, que queiram entrar, tanto para investir em startup, quanto também para investir
em Venture Builder. Aqui nós estamos tratando da Saúde Ventures, então eu faço essa ponte aí, essa conexão com o investidor e a Saúde Ventures. Então é um prazer estar com todos vocês aqui nessa tarde. Obrigado pelo convite, Fábio. Bom, bora lá para a gente aproveitar o máximo aí da inteligência e respeitar também o tempo de quem está com a gente, né? No primeiro a gente discutiu muito o problema da interoperabilidade, né? Os sistemas que não dialogam, a gente morre, larga 800 prontuários aí do dia que a gente era bebê, no primeiro pediatra, até o último dia que a gente vai no médico, e cada empresa e cada negócio quer ter o seu ecossistema próprio, então, desafios e problemas que trazem oportunidades. Mas, tentando dar clareza a essa complexidade, eu queria focar aqui, pegando primeiramente a opinião do Dr. Benhur, do Dr. Marcel e do Rogério, nesse despertar para a inovação, né? Por quê? Porque o Dr. Marcel, a gente compartilha muita ideia, ele fala dessa angústia do médico que se formou, esses 6 anos de graduação, no mínimo 3 anos de uma especialização, e o desafio gigante agora, vai ser plantonista, vai trabalhar para uma operadora, vai ser seletista, há um impasse na carreira médica, né? A lógica do risco, ela é contrária à lógica do processo assistencial, e isso se confunde um pouco a ter modelos, digamos assim, mais engessados, a despeito do profundo avanço. Então, eu queria pegar, viu, para o grande número de médicos que está nos assistindo, de 2 características. O Dr. Benhur, né, nessa inquietude dele de buscar uma singularity, né, que é um investimento robusto, relevante, financeiro, e também uma decisão de ficar um mês aí fora, ou mais, num treinamento intenso e fantástico. Como é que foi essa motivação de perceber que tinha coisas em mudança e que virada de chave que é essa que você fez na sua maneira de enxergar não só a medicina, mas o mercado da saúde, né? E a mesma pergunta para o Dr. Marcel aí também, em relação a esse sentimento muito real que ele tem, palpável no dia a dia, dessa angústia do médico que chega ali para você, Marcel. Então eu caminharia nessas 2 questões aí, primeiro para ouvir vocês dois que estão mergulhados no universo da medicina. Bom, vamos lá, Fábio. Muito obrigado pela pergunta. Acho que é super interessante a gente colocar tudo isso que aconteceu com a gente para poder colocar isso e dividir isso com as pessoas. Vocês estão todos me ouvindo? Te ouvimos bem, Benhur. Muito bem. Tá bom. Então, eu acho que assim, é uma oportunidade para colocar. Eu queria voltar um pouco lá atrás. Eu estou formado há 34 anos e há 35 anos atrás eu me apaixonei pela questão do transplante de fígado, na época que não existia praticamente transplante de fígado no Brasil, né? E era uma coisa muito nova no mundo, muito desafiadora. E eu costumo comparar que o que era o transplante naquela época, 35 anos atrás, é mais ou menos o que é hoje toda esta tecnologia, toda essa disrupção tecnológica. Então, era uma coisa assim que promovia um estímulo ao desafio. Então, acho que isto já mostrava uma certa característica inovadora naquele momento. E que isso, obviamente, faz parte da personalidade, na grande maioria das vezes, dos profissionais da área da saúde, especialmente os médicos. Eles são realmente pessoas que querem buscar inovação, novos tratamentos, novas opções. Então, acho que esta é uma vantagem já na área da saúde. E vindo para agora, o que está acontecendo é uma clareza muito grande em relação às oportunidades de transformação da atividade médica focada no doente pela primeira vez. Eu acho que assim, existe um chavão de que agora todos nós estamos olhando com foco no paciente, na jornada do paciente, mas a gente precisa ver realmente aonde que isso está sendo feito na prática. E eu acho que a tecnologia e a digitalização das coisas pode trazer a oportunidade da gente realmente focar a atividade médica no paciente. E focar isso de que forma? Acho que a grande transformação que a tecnologia traz e que desperta em mim o grande interesse é principalmente a possibilidade da gente ter dados para lidar com eles e tomar as atitudes através de dados. Quer dizer,
aquele antigo achismo da medicina, e o Marcel pode me dizer na formação dele, se ele não viu isso, olha, um médico dizendo, havia um caso assim, eu acho que isso funciona de tal forma. Isso tende a acabar, e isso é bom para a medicina, porque a gente começa a trabalhar realmente e fazer as transformações em cima de dados reais que podem nos guiar, e não nos transformar em mudanças por achismo. Esta é uma coisa. A outra coisa, além dos dados, é que a gente passa a lidar realmente com a maior transformação que eu acho que é possível da humanidade agora, que é aprender a lidar com a transparência. E eu acho que a hora em que o profissional da área da saúde, junto com os outros players, hospitais, laboratórios, operadoras, fontes pagadoras em geral, e os próprios pacientes, a gente começa a lidar com transparência, aquela desconfiança que existe até agora entre todos esses players. Então, uma operadora acha que o médico quer ganhar mais do que está combinado, o médico acha que o hospital quer tirar um pouco dele. Isso passa a ter, através da tecnologia, uma transparência que eu acho que cria um círculo virtuoso em relação a todos esses players, com um objetivo comum no paciente. Então, me parece que este modelo da tecnologia na área da saúde é um modelo, sem dúvida nenhuma, vencedor. E eu acho que a gente tem alguns exemplos para isso, né? Um deles é a própria telemedicina. O impulso que que é só uma ferramenta ou uma forma de fazer atendimento, mas que antes da pandemia tinha até boa parte da classe médica receiosa em relação à telemedicina. E hoje, com a pandemia, em que a telemedicina proporcionou a manutenção de atendimentos, proporcionou acesso, proporcionou uma série de benefícios em relação aos pacientes que estavam isolados ou pacientes que estavam à distância, orientações à distância, fez com que a classe médica enxergasse, por exemplo, na tecnologia um grande aliado. Então, acho que a gente vive um momento muito propício para isso, até porque eu acho que a saúde é a bola da vez, né? Eu sei que várias pessoas falam isso, a gente teve aí o momento das fintechs, elas continuam, as fintechs têm mudado a relação dos clientes com todas as áreas financeiras, a gente tem vários exemplos disso, e eu acho que a saúde é agora que vem, e a saúde é muito regulamentada, a saúde é muito complexa, e a saúde pode ter um enorme benefício em todas estas áreas. Então, eu acho que a gente vive um momento muito, muito bom e que a gente tem que conversar mesmo com todos os profissionais da área da saúde, até para dizer como que eu me envolvi com isso. Eu me envolvi acreditando que isso vai trazer transparência, acreditando que isso vai trazer uma relação médico-paciente muito melhor do que ela já existe e acreditando que todos os players, todos os stakeholders desta cadeia da saúde vão acabar trabalhando com confiança. E nada mais importante na relação humana do que confiança. A hora que eu tenho confiança no outro, a gente passa a trabalhar de uma forma muito mais produtiva, muito mais eficiente, muito mais eficaz e com resultado muito melhor. Então, eu estou muito animado, apesar de um momento muito duro que o mundo está vivendo, mas eu estou muito animado que o futuro da saúde é muito promissor em todos os aspectos e realmente contando com a tecnologia como o grande aliado para essa transformação. Maravilha, Benhu. Eu fiz questão de tomar nota aqui de algumas informações, né? Principalmente falando do antes da pandemia. Quando se falava de telemedicina, era algo que não se via, os médicos não se via isso como algo que poderia trazer algum benefício. Hoje, você vê a maioria dos médicos buscando plataformas de telemedicina para poder ajudar no atendimento. E quanto isso se tornou disruptível no cenário que nós estamos, né? Então, é um ponto que favorece muito. Outra informação que você disse com relação à parte da transparência, né, junto aos players, isso realmente vai trazer uma nova conotação, na verdade já está trazendo uma nova conotação para esse mercado que nós estamos atuando de hoje. Então, isso é muito importante, vale a pena reforçar essas suas considerações. Vamos lá, Marcel, a sua visão com relação, dê aí um panorama do que nós estamos vivenciando hoje, e o seu microfone está fechado. Maravilha.
Muito bom, eu fico muito feliz de ouvir umas falas como a do Dr. Benhur. E eu tenho bem menos tempo de formado, mas passei já por várias transformações muito importantes. Eu me formei há 12 anos, quase 12 anos, e há 10 anos eu cheguei nessa instituição que é o Hospital São Francisco. Quando eu fui residente, só para citar um exemplo, quando cheguei como residente nessa instituição, nós ainda usávamos, há 10 anos atrás, o hospital estava numa situação financeira muito diferente do que é hoje, muito ruim, e nós usávamos ainda aquelas folhas com carbono, né? Então a gente prescrevia para os doentes todos os dias com aquela folha de carbono. Aquilo sujava o jaleco inteiro, saía para casa todo sujo, e no dia seguinte tinha que refazer todo aquele trabalho. A gente também evoluía os prontuários, todos à mão, né? Com caneta. E eu acho que todo mundo já teve a oportunidade em algum momento de tentar ler a letra de médico, né? E sabe muito bem como é que isso nunca foi fácil. Então, no dia seguinte, você ia ler a evolução de um outro colega, não entendia absolutamente nada do que tinha acontecido com o paciente, e tudo aquilo se perdia porque a gente não estava gerando nenhum tipo de memória, nenhum tipo de dado, não estava nada ficando armazenado, a não ser um arquivo gigantesco de papel e folha que ninguém se atrevia a tentar procurar nada, porque nunca tinha encontrado. Algum tempo depois, não tanto tempo depois, quer dizer, as transformações hoje são muito mais velozes, né, doutor? Desde a época que o senhor se formou e hoje tudo acontece muito mais rápido, né? Nós não só temos um sistema operacional dentro da instituição, que foi desenvolvido na própria instituição pela TI da instituição, como temos uma inteligência artificial operando a todo tempo na instituição. Então, mudou muito. E eu converso com alguns colegas que ainda são um pouco resistentes, né, a essas mudanças, e eu falo para eles, olha, qual é o obstáculo que você consegue ainda enxergar a inovação aqui na nossa instituição? Eu não gosto desse sistema dando palpite o tempo inteiro na minha conduta, parece que quer me guiar para uma coisa que eu não quero ir, quer me induzir a tomar determinadas... Olha aqui, até um antibiótico está dizendo qual que eu tenho que usar, poxa, como é que eu vou fazer? Eu estou tomando tirando a minha autonomia, a minha liberdade, mas a decisão final é sua, né? Na verdade, o sistema ele está aprendendo com uma série de casos muito parecidos com esse que o senhor está tratando, e está te mostrando que esse é um tratamento que faz muito sentido, baseado em outros casos muito parecidos. E aí tem toda uma rede de dados que estão sendo cruzados para te induzir a esse tipo de informação. Porém, a decisão final é sua, com a sua expertise, de aproveitar todo esse trabalho que ele já mastigou e te entregou, e você aproveita, coloca a sua experiência, todo o seu saber, todo o seu conhecimento e toma uma decisão final muito mais segura para o doente, porque menos chance de você ter deixado passar alguma coisa. Então, assim, é bom para todo mundo. E eu tenho conseguido, né, mostrar para muita gente que ainda não tinha esse conhecimento. Mas, como o doutor disse, a maioria de nós, médicos, estamos procurando, estamos buscando, estamos tentando entender que a inovação ela é uma aliada nossa no dia a dia. Nós sempre reclamamos muito da falta de tempo, porque ela é uma realidade na nossa vida, né? Sair de casa cedo, olhar o doente, prescrever, evoluir, dar notícia para a família. No caso do Dr. Benhur, entrar numa cirurgia que você acha que vai durar 3 horas, dura 6, dura 7, e você tem que fazer toda aquela papelada. Tudo isso nos consome muito e ainda tem que ter tempo de estudar, se atualizar. Se você tem a tecnologia aliada, você consegue encurtar o caminho, você consegue ganhar tempo, você consegue voltar esse tempo para outras coisas que você nem conseguia fazer. E eu tenho percebido isso na nossa instituição, né, que as pessoas estão cada vez mais entusiasmadas. E o que me deixa muito orgulhoso é estar trazendo isso para o ensino, para já mudar a mentalidade desde a formação, para já sair com essa formação, entrar no serviço de residência médica ou estudar onde for e trabalhar já com essa mentalidade. A telemedicina nos fez, né, amadurecer uma coisa que inevitavelmente já iria acontecer. É aquela história, né, de aprender no amor ou na dor, né? Nós tivemos que aprender na dor, porque à medida que o consultório médico já não era um ambiente tão
bacana de se frequentar pelo fato do risco de contágio, pelo fato do risco de se deslocar, ter que sair de casa no meio de uma pandemia com risco de contaminação e tudo mais. Você ter o conforto de poder fazer uma teleconsulta. É claro que você não vai fazer teleconsulta o tempo inteiro, em algum momento você vai ter uma entrevista presencial com o médico, quando ele achar que é necessário, mas muita coisa pode ser resolvida à distância, e a telemedicina, nós aceleramos, amadurecemos esse processo. Além disso, hoje nós temos um ambiente muito receptivo para as startups lá no hospital, e nós que até então não tínhamos nenhum tipo de convivência, né, com esse mundo das startups, hoje ele faz parte do nosso dia a dia dentro do hospital, né? Nós convivemos, interagimos, então foi um amadurecimento muito, muito legal, muito bacana. Eu concordo com o Dr. Benhu e tudo que ele falou, sabe? Esse processo de transformação digital, ele só nos trouxe segurança, transparência. Não acho que nós perdemos autonomia. No hospital, por exemplo, eu participei da elaboração de quase todos os protocolos que estão hoje alimentando, né, a inteligência artificial, e todos eles nós fizemos com a equipe, e não foi nenhuma decisão monocrática, e atualizamos esses protocolos. O tempo inteiro a gente tem preocupação em atualizar. O que acontece é que o sistema ele tem uma velocidade muito maior do que a gente, de cruzar os dados, pegar o doente, por exemplo, que tem vamos citar aqui, existe vários softwares fazendo isso hoje, né, que é para identificação de sepsis, por exemplo, que é uma infecção generalizada no corpo, de pegar, sabe que tem uma infecção, então ele cruza os dados, por exemplo, de uma piora, né, de um aumento de uma frequência cardíaca, de um aumento de uma frequência respiratória, de uma diminuição do débito urinário, e ele começa a emitir alertas para o médico que está olhando: olha, o seu doente que estava com uma infecção urinária, ele agora urina menos, está mais taquicárdico, está tendo febre e está com o nível de consciência rebaixado. Esse doente provavelmente está com sepsis, ele preenche critérios de sepsis. Isso salva a vida, gente. Isso muda totalmente a conduta daí para frente. Esse médico teria capacidade de fazer o diagnóstico de sepsis? Muito provavelmente ele teria capacidade, mas a capacidade dele está mantida. Ele só ganhou um aliado, que é um software, que é uma inteligência artificial que está auxiliando na tomada de decisão. E o tempo, a velocidade muda, né, doutor Marcel? A velocidade muda, porque a gente sabe que numa doença que eu citei como exemplo, que é a sepsis, por exemplo, você tem um tempo muito curto para tomar uma série de decisões. Se você deixar para tomar isso no dia seguinte, pode ser que você já tenha perdido essa janela e pode perder o seu doente. E uma vez que ele te induz a pensar que isso é uma sepsis, ele não só te ajuda no diagnóstico, como ele te oferece uma série de opções de tratamento, por exemplo. Olha, para esse tipo de infecção, tais antibióticos são bastante indicados. E aí, não é ele que está prescrevendo, não é o sistema que está prescrevendo, né? Ele só está te sugerindo, né? Machine learning, ele aprendeu, né? E está te mostrando que isso já aconteceu várias outras vezes, e em todas essas situações, tais antibióticos eram lembrados, e que você deveria avaliá-los antes de prescrever. Então, só para citar um exemplo de uma transformação que aconteceu em um hospital 100% SUS, com poucos recursos, de um sistema e de uma inteligência artificial que foi desenvolvida dentro dessa própria instituição por pessoas, né, pessoas como nós. Fábio usa uma frase que eu sempre gostei muito, né, Fábio, que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias, não é isso? Exatamente. E a inovação, ela torna isso muito, muito possível, né? Doutor Marcel, muito obrigado. E aí, a gente indo nesse ping-pong aí, com as suas considerações, para entrar em algumas questões e chamar o Rogério, eu faço duas observações. A gente lida com médicos diariamente, com gestores de hospitais, sócios de organizações de saúde, diretores de operadoras, pessoas incríveis, mas a gente percebe, viu, Benhu, que nem todos têm essa inquietude. Ainda que todos sejam excelentes profissionais, nem todos têm essa inquietude que a gente enxerga em você, no Dr. Marcel. Então, realmente, tem uma característica da inspiração, daqueles que, de alguma maneira, tiveram esse movimento primeiro, antes, e ali isso é um pouco do propósito do MedTech Talks, né? Trazer pessoas como vocês para compartilhar com a gente. Mas aí, Rogério, te chamando aí para esse debate tecnológico, eu queria uma coisa que o Dr. Marcel mencionou, que é a questão
de autonomia do médico, né? No mercado de saúde suplementar, que é o grande volume financeiro privado das operadoras, o rigor com a gestão de custo ele é absurdo. E ser rigoroso com a gestão de custo não é sinônimo de ser relapso com a questão assistencial. Muito pelo contrário, é gerar uma eficiência e um desfecho o melhor possível dentro de uma organização financeira e de gestão também a melhor possível. Mas são paradigmas que, como o doutor Marcel disse, ele traz, às vezes, alguma resistência, e, enfim, isso geralmente é top-down, né? Então, como é que a TOTVS, aí, na sua visão, na sua experiência, ou você, como um grande executivo, está enxergando essas questões com essa autonomia médica, Rogério? Estão me ouvindo, né? Porque você ficou mudo um pouquinho. Não, pessoal, acho que muito, muito bacana aí as palavras aí do Dr. Benhur, do Marcel. Enfim, eu vou trazer um contexto aqui. Eu acho que, como foi falado aqui, a gente vive por um motivo bem triste, mas a gente vive um movimento ímpar hoje na parte digamos assim, da transformação digital da saúde hoje no Brasil. Eu acho que essa pandemia aí nos fez com que precisássemos nos mover de uma forma muito rápida para que as instituições não parassem, né, e a população continuasse sendo atendida. Isso foi um efeito prático do que aconteceu. A toque de caixa, por exemplo, a TOTVS, a gente teve que movimentar aí centenas de desenvolvedores, todo mundo para dentro de casa, colocar todo mundo trabalhando e mantendo as nossas instituições, aí, os nossos clientes funcionando e ainda trazendo demandas novas, como soluções para telemedicina, soluções para otimizar atendimento, enfim. Isso é uma realidade muito clara. Mas, assim, trazendo muito essa questão aí do que você colocou, Fábio, eu acho que, sem dúvida, a questão da empresa trazer uma austeridade em custos, uma austeridade nos controles, ela é totalmente relacionada à qualidade do atendimento ao paciente. Porque, assim, o que a gente pode prever? Uma empresa hoje que ela tem austeridade no seu processo de faturamento, no seu processo de elegibilidade junto a operadoras, que a gente sabe hoje o grande volume que se tem hoje do atendimento hoje, ou ele é privado com operadoras, ou ele é do SUS, faturamento SUS. Quanto maior a austeridade, quanto maior o controle, certamente as instituições terão mais robustez e mais foco em melhorar a sua qualidade médica, né, a qualidade do atendimento médico. De exemplo, é o que o Dr. Marcel colocou, como o Grupo São Francisco, ela tem evoluído no seu atendimento, um hospital totalmente SUS, consegue trabalhar com soluções de inteligência artificial. Isso, para mim, é uma coisa de brilhar os olhos, né, assim, como que uma instituição SUS consegue chegar no nível de sofisticação tecnológica de uma forma tão clara assim? Isso é resultado de uma austeridade, de um controle. E o mais interessante ainda é a visão que esses médicos aqui estão trazendo, porque se a gente falar em tecnologia para inovação, se não existe adoção, não faz sentido algum. Né? Eu acho que é o seguinte, eu acho que, assim, eu sempre faço a minha passagem quando eu trouxe para o segmento de saúde. Né? Eu trabalho no segmento há aproximadamente 10 anos. Eu vim do segmento de internet e vim para uma instituição, para um provedor de soluções de saúde. Quando eu cheguei, eu tive um impacto muito forte no contexto da adoção tecnológica. Eu falei, meu Deus, esse segmento de saúde está 10 anos atrás do que eu estou acostumado a trabalhar. Assim, soluções muito, muito arcaicas na parte da tecnologia. A gente já falava em soluções web há muito tempo, em cloud, há 10 anos atrás. Soluções de saúde só em soluções on-premise, tecnologias embarcadas em hardware, uma coisa assim totalmente acoplada. E a gente no mercado de internet já era tudo em cloud, tudo em SaaS, de uma forma totalmente avançada, né? 10 anos atrás. E o que eu vejo, assim, essa aceleração desse processo de equiparação tecnológica, ela tem crescido numa velocidade estrondosa. Isso é uma coisa, assim, muito bacana. Por quê? Os problemas, eles demandam soluções mais rápidas. A mudança do mindset do médico que está ali adotando a tecnologia, isso é muito importante. Não adianta nada a TOTVS ir lá prover a melhor solução de prontuário eletrônico, a melhor solução de inteligência artificial para protocolos clínicos, se o médico não adotar.
Então, assim, essa questão da adoção da tecnologia com a criação de soluções que sejam interessantes é uma conjunção de características que vão fazer com que a transformação digital aconteça. E, assim, o papel de pessoas como vocês aqui, o Dr. Marcelo, o Dr. Benhu, vocês são influenciadores que vão fazer com que essa mudança aconteça de uma forma permanente no segmento de saúde. Então, assim, eu fico muito feliz de ver esse engajamento de vocês, a forma como vocês falam, vocês realmente vendo que a tecnologia ela é um meio para a gente atingir esse objetivo. E assim, como assim foi falado aqui também, acho que a tecnologia e a inteligência artificial, o que quer que seja, nunca vai substituir a última palavra médica. A tecnologia é um auxiliar no tratamento do paciente, é um auxiliar na gestão de custos, é um auxiliar na gestão operacional da instituição de saúde, ela é um auxiliar no tratamento de dados, em gerar indicadores, indicar uma predição para que a decisão final seja tomada pelo médico ou pelo gestor financeiro, ou o que quer seja dentro da instituição. Então, essa é a minha visão. Eu acho que o caminho é bastante árduo, mas eu acho que esse ano a gente caminhou a passos largos e estamos num caminho assim bem próspero na minha visão. Tá? Rogério, e essa história, né, que o Covid, na parte em que ele antecipou comportamentos e ele fez muitas mudanças de mercado, é algo também que eu quero trazer. E aí, chamando o Benhur, o Marcel e o Marcos para esse debate, eu já me valho aqui da pergunta do Bruno Alves, que se não for um homônimo, é o diretor médico aí nacional da Rap Vida, e o Bruno agora está num novo desafio, numa área de novos negócios da Rap Vida, que é essa empresa que tem crescido de uma maneira muito robusta, né? E o Bruno pergunta, obrigado pela presença, Bruno, a questão da ausência de tempo, né, do profissional de saúde em especial, para acompanhar as inovações. E o Marcelo Ambrosio, que se também não for um homônimo, um colega antigo do time da inovação, faz um comentário também nessa direção. A gente vai ler as perguntas depois ali aos 10 minutinhos do final, mas eu queria endereçar aqui, já focando no tema do nosso evento, que é o investimento em startup de saúde, né? Então, eu pego o Dr. Marcel, quando pensamos em criar a Saúde Ventures e falando sobre como se apropriar, sob o ponto de vista da solução, mas também financeiramente dos ganhos que o mercado da inovação traz para esses profissionais. E o Benhur, quando já tinha essa inquietude ali de querer o desafio disruptivo do transplante de fígado e depois foi fazer uma Singularity e hoje acompanha isso, e hoje é um investidor de startups, eu queria trazer o debate agora para esse lugar, o Bruno também muito focado na observação dessas inovações. Como é que é isso, né? Quando é que o médico percebe que tem uma coisa que não é um porquinho azul de 3 orelhas, mas que é uma linha de empreendedores tentando fazer transformações com tecnologia e que você pode fazer parte disso, né? Eu queria ouvir Benhur, Marcel e Marcos nessa direção e depois voltar para você, Rogério. Fábio, obrigado. Bruno, prazer em estar sabendo que você está nos acompanhando aqui. O que eu gostaria de comentar, pegando o gancho do Marcel, na verdade, existem ainda muitas instituições que estão no papel, muitas instituições que ainda estão trabalhando de forma ainda muito precária nisso. Mas o que eu gostaria de comentar é que, assim, nada substitui a relação médico-paciente e nem substituirá. Tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, os médicos estão habituados, foram treinados de uma forma que vem se transformando muito rapidamente. E é lógico que toda transformação tão rápida como essa cria um certo temor para quem está ali no dia a dia, tocando sua vida e fazendo suas coisas. O que a gente precisa, na verdade, fazer, e principalmente em instituições que hoje são grandes e que controlam, na verdade, contemplam, nem controlam não é a palavra correta, mas contemplam uma atividade médica muito grande, com um número bastante grande de pacientes, com a necessidade de sustentabilidade,
é que estas instituições passem realmente a colocar o médico dentro dessa transformação. Se a gente for olhar para os primeiros prontuários eletrônicos que apareceram nos hospitais, eles eram muito pouco amigáveis do ponto de vista médico de atuação. Eles eram muito mais voltados à abordagem administrativa daquela instituição do que na abordagem médica. Eu trabalhei na Inglaterra há alguns anos, num prontuário médico desenvolvido dentro de um hospital chamado Queen Elizabeth Hospital, onde os médicos participaram efetivamente do desenvolvimento desse prontuário de uma forma extremamente amigável. Então, eu acho que isso começa a acontecer. E trazendo isso para o que é o nosso tema de hoje, por que investir em startup, por que está vinculado a isso, eu acho que assim, o médico, para ele começar a entender o que está acontecendo, para ele começar a realmente entender como ele pode contribuir, até porque o médico conhece bastante quais são os problemas ou quais são as dores daquela atividade, eles precisam ser incluídos nesta transformação. E para serem incluídos nessa transformação, eles podem ser incluídos com a sua experiência. E com a sua experiência, é difícil você virar e falar assim, ó, vou investir numa startup. Até você não sabe como é que ela funciona, é um risco muito grande. Aí você começa a entrar e enxergar como foi a primeira. Eu fiz uma startup como TCC do meu MBA, tá certo? E depois eu fui convidado para entrar numa startup que estava começando, que vocês devem conhecer, que é a Conexa Saúde, que hoje é a grande plataforma de uma das grandes plataformas de telemedicina do Brasil, em que eu tive a oportunidade de entrar lá no começo, passar a discutir, contribuir com as dores que eu tinha para fazer isso acontecer. Então, na hora que um médico, com a experiência que ele tem do dia a dia, ele entra numa startup, ele começa, e que ele pode virar e começar a chamar uma startup de sua, quer dizer, o médico tem aquela startup para chamar dele, né, e sentir que ele faz parte da transformação, isso faz a total diferença. Né? Ele começa a enxergar que realmente a experiência que ele tem é uma enorme contribuição para aquela startup que vem da cabeça, na grande maioria das vezes, de jovens que estão vinculados à área de tecnologia, muitas vezes, alguns jovens estão vinculados à área da saúde e que precisam daquele cabelo branco junto para poder dizer, olha, gente, não é bem assim, tá certo? Tem que ser desse jeito, vocês estão certos neste caminho, mas olha o que eu passei, olha o que eu tenho passado, olha o que eu preciso entender até para eu me envolver nisso. Então, existe realmente acho que um caminho muito promissor de fazer com que os médicos que não estão estudando tecnologia, não estão envolvidos nesta transformação digital e que estão trabalhando no dia a dia, mas que têm realmente o conhecimento de determinados problemas e dores do dia a dia para aquela relação médico-paciente funcionar, e que hoje a gente poucas vezes falou em tecnologia para reconhecer desfecho do tratamento médico. Boa parte das coisas é sustentabilidade econômica, sustentabilidade do sistema, o sistema vai quebrar, e o médico sempre é uma parte fraca desse elo todo. Então, na hora em que a gente entra e fala, olha, é o seguinte, a sustentabilidade está relacionada a um controle, obviamente, para diminuir o desperdício, dando para você dados específicos que dão maior segurança para o seu trabalho, e que podem contemplar no final, à medida em que você acredita que o que você faz está certo, uma avaliação muito séria, muito clara, muito transparente, muito adequada do desfecho da sua conduta. Bom, esse é um brilho nos olhos, essa é a música que o médico quer ouvir. Eu acredito no que eu faço. Tá certo? Eu acho que não tem dinheiro para fazer tudo que precisa. Alguém vem e me põe só sustentabilidade na jogada. Não, eu quero saber o seguinte, ó, eu estou dentro, eu vou fazer força com vocês, mas eu preciso que o meu trabalho seja reconhecido no fim como também uma forma de mostrar que o desfecho do tratamento que eu propus e que vim me dedicando durante todos esses anos a fazer foi reconhecido como uma coisa importante nesta equação. A equação não é só econômica. A equação tem que incluir o médico, tem que incluir o paciente, tem que incluir o desfecho. A hora que a gente conseguir colocar isso tudo numa única equação, o médico é o maior parceiro da sustentabilidade. E é isso que eu acho que está faltando ainda um pouco. E o médico, para sentir isso,
Se ele entrar numa startup, se ele começar a dar ali um palpitezinho, ele vai começar a querer entrar em uma, em duas e três, porque ele vê que ali está a solução da saúde que ele acha que talvez em algum momento não dá mais para fazer. Mas a hora que ele começar a entrar e ver como é que a coisa funciona e como é que a coisa se transforma tão rapidamente, ele vai falar, opa, peraí, está aqui a solução. A solução não está em eu ficar fechado achando que eu que tenho a solução e vou fazer isso só com o meu doente. A gente precisa transformar isso em uma coisa muito mais escalável e que o médico possa participar dessa escala, participar dos benefícios, participar desta transformação. Então, eu aconselho aos médicos que estão nos ouvindo aqui que procurem startups que tenham a ver com a sua atividade, que cheguem lá, entrem em contato, falem, olha, eu gostaria de dar um palpite, ou entender um pouco melhor o que você está fazendo, porque na minha área eu vejo essa transformação acontecendo, vejo que eu posso contribuir com algumas ideias. Então, eu acho que esse envolvimento é fundamental. Claro que a gente tem que entender, o mindset, ele não muda assim, eu não durmo com uma mentalidade e acordo com a outra. Né? Isso é uma transformação, que só me envolvendo nela é que eu consigo perceber a dimensão que isso tem. E também a importância que eu, como médico, tenho nesta transformação. Então, está faltando só um pouquinho de graxa nessas duas engrenagens aí. Ô, Benhur, maravilhosa a sua fala, né? Porque tem muita experiência e feeling e prática por trás dela, né? E eu diria duas coisas. Primeiro, que quando te chamaram para começar na Conexa, talvez você não imaginava que ela ia tomar o tamanho que ela alcançou, né, como uma referência nacional e, enfim, com potencial grande de crescer. Segundo, que você falou 1, 2, 3 startups, você já está na 8ª, né, no seu investimento. E terceiro, que você, para mim, foi um insight maravilhoso, que você trouxe o médico novamente, não da perspectiva do médico, mas da perspectiva do processo, ao protagonismo que ele deve ter, que é nessa perspectiva de contribuir, como sempre foi desde Hipócrates, no desfecho. Então, na hora que você dá essa senha, gente, venha não com resistência, mas venha se encaixar nesse lugar para que a gente tenha um desfecho melhor. E aí sim, porque eu concordo com você, o médico está numa posição relativamente frágil, na medida em que ele é um seletista numa operadora, que ele é um prestador de serviço, ele não tem esse espaço todo para propor transformações, digamos. Mas o mundo das startups é o lugar para esses anzóis e esses gatilhos, eu diria, por uma grande transformação que você, de uma maneira perfeita, sintetizou muito bem. Antes eu fico muito feliz, porque eu acho que a gente cumpriu muito objetivo nessa síntese aí, nesse momento que a gente está. Antes do Dr. Marcel trazer a contribuição, eu queria ouvir você, Marcos, porque a nossa rede tem exatamente um modelo que acolhe isso. E só para dizer, viu, Benhur, aqui na Saúde Ventures a gente criou o Café com o Mentor, que a gente convida médicos para conversar com as nossas startups, e independente deles serem nossos investidores ou não, é um lugar onde se pode começar essa prática médica startupeira, digamos assim. Vai lá, Marcos. Ô, Fábio, eu estava aqui assim, me explodindo, porque vendo as colocações, né, do professor Benhur, quando ele fala sobre, né, a importância do médico investir, eu vejo que a Saúde Ventures, né, ela faz todas essas entregas colocadas pelo Benhur. Uma grande oportunidade que se tem aqui dentro da saúde é porque aqui o investidor anjo, ele não vai investir somente em uma startup, né? Ele só não investe em uma e fica torcendo para que ela dê certo. Ao contrário, aqui dentro da saúde, ele está investindo numa hold de investimento, e aqui dentro nós vamos desenvolver até 30 startups. Então, aqui o investidor, ele já investe num portfólio de 30 startups. Então, nós temos aqui todo um business plan para poder desenvolver, né? Hoje a saúde já conta aí com 11 startups dentro do portfólio. Então, o investidor que entra aqui conosco hoje, ele já entra acompanhando o desenvolvimento de todas essas startups. Então, aqui também o investidor não está sozinho. Olha que legal, aqui ele está investindo em conjunto com outros investidores. Dentro da Saúde Ventures, né, nós temos uma equipe dedicada, full-time, para poder acompanhar rigorosamente nas sprints com as startups.
eu falo que é o momento que nós vamos buildando a startup, mostrando para ela, jogando farol alto, mostrando para ela qual o próximo passo que ela precisa dar de uma forma muito conservadora, objetiva. Temos aqui, a gente fala que o médico aqui, ele vai contribuir com o tempo que ele tem, com o smart money dele. Se ele tem 1 hora por semana, se ele tem 1 hora por mês, perfeito. Ele vai acompanhar, inclusive, todo o desenvolvimento de toda a plataforma, de todas as startups, dentro de uma plataforma nossa. Então, ele consegue ver aqui os avanços das startups, as entregas que as startups estão realizando, ele consegue acompanhar o valuation desse portfólio que ele faz parte. Então, eu digo que aqui, né, a gente consegue unir a parte do médico, o paciente, contribuir no ecossistema, e estamos ligando tudo isso aí com soluções disruptivas. Então, quando o Dr. Benhur fez essas colocações, eu fiquei aqui explodindo, porque eu vejo que, mais uma vez, mostra que nós, Saúde Ventures, estamos no caminho certo para poder buildar e desenvolver startup. Obrigado, Fábio. Doutor Marcel, queria ouvir aí as suas considerações. Agora a gente está caminhando, o tempo vai passando, a gente perde o controle, né? Vou pedir para aí, Marcel, a gente fazer um bate-bola de 2 minutos, porque o Bruno já perguntou para o Rogério se a solução TOTVS é uma solução integrada, enfim, 360 graus. O Gustavo Raime também perguntou de dados LGPD, se podem ser colocados por uma empresa na nuvem. Depois tem um founder da UCOR, que é uma startup de saúde. Então, vamos lá, Marcel, ouvir esse seu feeling, acho que em relação à fala do Benhur, que é muito alinhada com o esforço que você está fazendo na residência, no programa de residência com médicos inovadores ali no São Francisco, né? Perfeito, Fábio. Eu não só o Rogério, mas eu também fiquei aqui vibrando, Rogério, com a fala do doutor Benhur, porque realmente traduz o sentimento nosso, né, médico. Eu acho que, com certeza, a gente quer ser cada vez mais incluído nessa transformação. E respondendo um pouco o que o Bruno falou, né, como lidar com essa falta de tempo, né, que nós médicos temos aí por conta da rotina muito, muito pesada, mas isso também é um desafio para os desenvolvedores de inteligência artificial, de plataformas de telemedicina, de startups, porque, claro que é importante, porque torna, né, tudo isso torna o processo muito mais seguro para o médico, seguro para o paciente, torna tudo muito mais na mão para os gestores, né, da rede hospitalar, ou de clínica, onde for, porque você tem os dados muito mais ali palpáveis, né, é possível fazer projeções, é possível fazer aí projetos e economias, etc. Mas também precisa ser mais fácil para o usuário, né? Uma solução, ela precisa ser segura, ela precisa ser disponível, mas ela precisa ser também de fácil aplicabilidade. Então, cada vez que se cria algo que nos ajuda em termos de inovação, em termos de tecnologia, em termos de segurança e de transformação digital, que seja de mais fácil utilização, né? Porque a grande queixa do pessoal é: puxa vida, vocês criaram isso aqui, mas isso está tomando meu dia inteiro, não estou vendo aqui o sentido em ficar fazendo isso, como é que vai fazer? Então, a gente sempre tenta explicar, escutar quem está usando, né? É o que o doutor falou sobre a inclusão, e trazer, e a gente já conseguiu melhorar tanta coisa na nossa inteligência artificial, ouvindo os usuários e trazendo aquelas aflições, aquelas dores deles para o dia a dia, e aplicando isso, tentando melhorar a ferramenta. Isso é muito importante, é um desafio a quem desenvolve, né? Tornar tudo isso cada vez mais fácil de ser usado, principalmente para quem não é ainda desse mundo, né, da medicina 4.0, né, que em breve todos serão. Então, essa inclusão ela é fundamental. E agora, para quem quer como investimento, isso que o Marcos falou é importantíssimo. Que a gente, alguns colegas, eles me procuram e falam: Marcel, eu estou pensando em investir em uma startup, o que você acha que eu devo fazer? Né? Eu vejo que você está investindo, qual que é o melhor caminho para poder investir? Eu sempre respondo o seguinte: olha, assim, você conhece alguma startup? Você conhece o desenvolvedor de alguma startup? Ou você está desenvolvendo alguma startup, criando alguma startup com alguém? Não sei nada de startup, não entendo nada de startup. Bom, então a primeira coisa é procurar ler, procurar entender, pesquisar,
e saber alguma coisa a respeito. E a segunda é procurar não investir numa startup só se você realmente não conhece aquela startup. Aí eu acho a startup legal, vou pegar todas as minhas fichas e vou pôr nessa startup. A gente sabe a probabilidade disso dar certo ou de não dar certo, independente de que startup seja, né? E quando você tem um portfólio, para quem não conhece, não entende muito, não é desse mundo, eu acho muito legal, no caso da Saúde Ventures em específico, eu acho muito legal porque além de você estar diversificando ali e investindo em 30 startups, por exemplo, poxa, a chance de uma startup dessa aí bombar é muito maior do que se você investir em uma só. Mas não só isso, né? Tanto a Saúde Ventures quanto a FCJ, elas sempre estão fazendo eventos que está incluindo o investidor e está ensinando ele a cada vez mais entender desse mundo aí das startups. Então, ele não só investe, como ele meio que paga por um curso aí de aprendizado aí desse mundo de startups. Então, ele passa a frequentar eventos. No final das contas, ele vai ver que aquele investimento que ele fez, ele significa muito mais do que simplesmente apostar numa startup. Aquilo ali é o passaporte, né, para ele entrar de vez nesse universo que é muito interessante e é instigador, assim. Eu sou realmente muito apaixonado, não me arrependo em nada de tudo que eu fiz até hoje relacionado à inovação. Doutor Marcel, a gente procura respeitar aqui o tempo de 1 hora, às vezes passa um pouquinho, não tem problema, mas eu vou passar, então, nessa reta final aí, para o Rogério e para o Benhur, né? A gente teve uma pergunta se os dados do paciente podem ficar armazenados numa terceira empresa. O Sérgio Bruno, que criou a HealthTech, o Core, fala que buscou um médico, né? Não sei se a pergunta do Bruno aí também já foi respondida. Quero agradecer todo mundo que está aqui, mas, assim, infelizmente, nessa era de voracidade informacional, a gente tem que buscar sínteses, né, para pegar o melhor das pessoas e respeitar o tempo também de todos que estão junto com a gente. Então, eu encaminharia, viu, Rogério e Benhur, com a colocação seguinte: o que seria o mais urgente hoje no campo da abertura das organizações tradicionais de saúde à inovação e às startups, né? Porque falar isso com o Benhur, falar com o Marcel, com o Rogério, a TOTS tem o IDEX, o Instituto de Desenvolvimento Exponencial, que busca startups também, e somos todos parceiros aqui no Hub, é fácil, né? Mas que mensagem, viu, Benhur e Rogério, que tem olhares de dimensões diferentes, né? A dimensão do mercado, do cliente, e a dimensão do profissional saúde, você daria, assim, para que ele dê um passo real em relação a não morrer como aquele famoso sapo na panela. E antes de vocês responderem, já tive minha atenção chamada aqui, a gente vai ter o Investor Day, que é quando a gente ouve as startups de saúde, no dia 8 de abril, às 19 horas. O próximo MedTech Talks vai ser no dia 20 de abril, no mesmo horário. E quem quiser deixar o e-mail aí no chat também, a gente vai compartilhando isso tudo com vocês. E o Marcos é um ponto focal aí para quem quiser conhecer mais a Saúde Ventures. Mas, Rogério, vamos deixar o Benhur finalizar com uma chave de ouro e traz a sua visão, viu, Rogério, do que passo é esse que a gente ainda precisa dar como pessoas inquietas e que torcem para a saúde e a qualidade do paciente, o acesso, esteja no nível cada vez melhor. O que seria essa primeira ação mais urgente de atitude das organizações ou dos stakeholders, das grandes organizações de saúde? Bacana o tema aí, Fábio. Assim, a minha visão, a visão da TOTS é o seguinte: eu acho que quando nós somos uma empresa grande de tecnologia, né, muitas vezes a gente desenvolve, obviamente, solução de ponta a ponta. A gente chega numa instituição de saúde, a gente desenvolve desde a solução da recepção da clínica ou do hospital até o faturamento na ponta, o prontuário, mas muitas vezes a gente não consegue levar aquela tecnologia. O mundo hoje é muito dinâmico, o mundo hoje é muito... cada dia está surgindo uma ideia nova, uma tecnologia nova, e assim, a gente enxerga esse ecossistema, como você mencionou, do IDEX, que é o nosso braço de
de inovação e de nos conectarmos ao ecossistema de startups, bem como aí essa nossa aproximação também com Saúde Ventures. A TOTVS vê isso como um braço de prover soluções aos seus clientes. Assim, por exemplo, a gente hoje, obviamente, desenvolve uma solução que vai de ponta a ponta, que tem determinadas características, mas muitas vezes você tem especificidades de atendimento. Vamos supor que amanhã o Dr. BU desenvolve uma tecnologia e tem uma necessidade de dados do prontuário eletrônico que sejam intrínsecos a transplantes de rim, não sei. Muitas vezes chega uma startup que desenvolve uma solução rápida, o nosso papel é entender aquilo, avaliar se isso faz sentido para a nossa solução, e a gente faz uma parceria com eles. A gente temos vários parceiros que são startups, a gente é muito aberto a isso, a gente vê isso como um pilar de nosso crescimento, isso é uma coisa aí bem latente dentro da TOTVS. Eu acho que é isso aí, eu acho que a gente investe, a gente põe pilha, a gente fomenta. Eu já deixei de desenvolver diversas soluções dentro da nossa plataforma justamente para fomentar as startups. Eu preferi fazer parcerias do que desenvolver em casa, porque eu acho que é isso que a gente alimenta as coisas, sabe? Eu acho que é uma relação ganha-ganha, a gente cresce junto e alimenta o ecossistema. Eu acho que isso é uma mensagem assim, que eu gostaria de passar. A TOTVS acredita muito nisso e vem muito assim dentro dos meus propósitos também profissionais. Eu acho que isso me dá muito orgulho dizer isso, que a gente realmente se interessa por isso e a gente faz com que o ecossistema cresça. Isso é muito, muito legal. Bom, Acho Rogério, que é isso, acho. Desculpa aí te interromper, mas assim, lembrando que a TOTVS hoje, salvo engano, ela tem mais de 10 mil funcionários no Brasil, no entorno desse número. Tem o TOTVS Labs lá no Vale do Silício, né, Isso. Rogério? Então, a gente está conversando com um ecossistema empresarial dos mais robustos do planeta, né? Presença em dezenas de países. Quando a fala do Rogério vem, ela representa um background muito, muito bruto, né? Eu acho que isso é muito bacana, né? Doutor Benhur. Bom, eu vou tentar ser bastante rápido e claro. Eu acho que, na verdade, todas as instituições de saúde que querem contemplar sustentabilidade, querem contemplar desfecho do paciente, querem contemplar o famoso foco no paciente como uma prioridade e querem contemplar a confiança entre os players que estão envolvidos em toda essa cadeia, só conseguirão fazer isso através da tecnologia. Então, quem de verdade quiser realmente dar foco no doente, contemplar confiança entre os players, desfecho e sustentabilidade, precisa de alternativas tecnológicas para conduzir a saúde. O que não tira o mérito do médico, o que não tira o mérito do administrador, o que não tira o mérito da fonte pagadora, mas sim contempla tudo isso numa única equação e que esta equação traz um efeito, um resultado positivo para todos. Eu acho que esta é a condição que eu enxergo como realmente as instituições que querem estar presentes no desenvolvimento da saúde nos próximos 10 anos. E 10 anos estou sendo bonzinho, hein? Porque posso falar em 5. As que não enxergarem isso tendem a desaparecer do mercado, por maiores que elas sejam. Eu acho que estes 4 pontos são fundamentais na equação, englobam o médico, englobam a fonte pagadora, englobam principalmente o doente, que é o grande interessado nisso tudo, engloba um novo mindset. Então, eu acho que isso é fundamental para que se coloque de uma forma efetiva para o desenvolvimento das próximas ações. Então, se eu tivesse que sugerir para as instituições que estão nos ouvindo, para os profissionais da área da saúde, é que eles olhassem para esses 4 pontos todas as vezes em que eles fossem tomar uma atitude para o futuro da medicina, que eu acho que a tecnologia tem que estar envolvida para trazer os benefícios que a gente pode realmente ter para chegar aos objetivos que a gente precisa na saúde. Doutor Benhur, uma vez eu estava desenvolvendo um programa com 100 startups e a gente queria conectar ela com grandes empresas, né? E aí uma grande siderúrgica nacional tinha como pré-requisito dos seus fornecedores ter plano de saúde para os seus funcionários, que aquilo era um sintoma de uma maturidade para que pudesse ser um fornecedor, né?
Falei, pô, mas os caras acabaram de fazer o CNPJ, são 3 amigos, como é que eles vão ter plano de saúde, né? Então, eu faço essa transposição do modelo das grandes empresas, grandes organizações de saúde, não importa se é operador, hospital, grande clínica, prestador de serviço, para o mundo. Cara, se você quer encontrar uma solução inovadora, por favor, não peça isso à sua área de suprimentos, porque ela vai disparar 1.000 e-mails, vai ter 117 respostas, vai te mandar as 20 menos piores, falando que são as melhores, né? Quer dizer, estou exagerando e dramatizando aqui um pouco. Mas, da mesma maneira, o mundo das startups não são apenas mais 2 amigos de bermuda fazendo um aplicativo. Existem coisas muito mais profundas por trás. Existem médicos e empreendedores que se aliam com pessoas de tecnologia e a gente, nesse momento aqui, está celebrando exatamente isso, essa capacidade de pessoas especiais mais comuns criarem coisas extraordinárias e ter no Ben-Hur, numa Conexa, em organizações como São Francisco, TOTUS, FCJ, Saúde Ventures, essa grande oportunidade, né? Então, eu já falei demais aqui, pediria ao Marcos e ao Marcel que transmitissem sua mensagem final para que a gente pudesse finalizar. Perfeito, obrigado. Bem, a mensagem que eu deixo aqui é: se você quer se tornar um investidor anjo, entre em contato conosco, teria o prazer imenso de poder detalhar para você toda a nossa operação. Sucesso para todos nós, obrigado por esse grande evento. Muito bem, muito obrigado, mais um evento aí brilhante e foi muito bom, né, participar. Eu também quero deixar só um recadinho, né, principalmente aos meus colegas que estão assistindo, que as pessoas, né, procurem se inserir cada vez mais nesse movimento, né, que está acontecendo, que as instituições permitam, né, que todos esses médicos e profissionais de saúde participem e se insiram em toda essa movimentação. E aqueles que querem tomar isso como investimento, que eu acho que é muito interessante cada vez mais, que estudem, que procurem conhecer e que façam aí a escolha certa e, com certeza, não só como forma de investimento, mas como uma forma aí de atualização bastante recorrente. Então, muito obrigado, um grande abraço, foi um prazer. Bom, a gente está encerrando então, né? Tomamos a decisão aqui de não aprofundar nesse momento grave que a gente passa do Covid, né? Porque o Dr. Marcel está numa linha de frente Covid com 120 leitos, de uma maneira muito estressante. Então, não deixar, ao final, de render a nossa grande homenagem a todos os profissionais de saúde, corpo de enfermagem, fisioterapeutas, médicos e apoio administrativo também, que estão nessa linha de frente. Agradecer muito a todos e dizer, viu, Ben-Hur, Marcel, Rogério, especialmente, aí, Marcos, que acho que hoje a gente celebrou o nosso propósito, né? Foram 5 pessoas que têm crenças em comum num futuro, numa sociedade melhor, e eu fico muito feliz mesmo, honrado de tê-los aí, de estar ao lado de vocês nessa meta. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Eu que agradeço, Fábio. Boa noite, obrigado. Tchau. Eu agradeço, boa noite, um abraço a todos. Fran.